Boa noite, 16 de janeiro. Político, jornalista e medicina. A medicina não deu as cartas nessa pandemia. Lamentavelmente, infelizmente, agora a gente começa a ver o estrago que esses dois segmentos podem acarretar numa nação. Os dados da BBC saem a cada 3, 4 dias, então o gráfico aqui é o mesmo. Ásia tranquilo, África tranquilo, Oriente Médio um pouco, América do Sul, América do Norte, Europa Ocidental e Europa Oriental é o grande problema. Mas vocês vão ver que a Ômicron chegou aqui. Se chega, significa que cai os óbitos. Aqui são os óbitos todo dia. Né? Esse gráfico aqui é uma mistura do Ministério da Saúde com a John Hopkins. Uma curiosidade, né? O Brasil, esse azul aqui, em negrito, são os estados brasileiros que tiveram mais tranquilo. Esses rosas aqui são os outros estados brasileiros, né? E, se vocês prestarem atenção nesses estados, a subida aqui foi um leque, todo mundo subiu junto. O mesmo ocorreu com a Europa Oriental aqui, o mesmo fenômeno. Só que aqui é país pobre, ninguém fala nada. No Brasil falavam porque me queria meter a lenha no governo. E esquecia do lado brasileiro que está tranquilo, né? Igual a Europa, igual aos outros países. Mas a imprensa tem nada com dados. Aqui, óleo, Taubaté, óbitos, ou nenhum, média por semana. Os casos, nós tivemos problemas em abril, março, estava lá em 250 a 300. Essa é a curva característica da Ômicron. Estava em torno de 20, 25, por aí. De repente, em 2 semanas lá, 244 casos. Se você olhar essa curva, olhar a curva mundial e olhar vários países, a estatística é uma coisa fantástica. Então, o que houve aqui em Taubaté tem no mundo, aqui é os casos, 2020, 2021, começa a 22. Os óbitos, tranquilo, se é que assim pode falar, né? Mas em relação a essa subida, sair de menos de 1 milhão para 4 milhões e os óbitos, mexeu muito pouco, muito pouco. Aqui vocês olham, a África do Sul foi o primeiro, já tem um mês aqui, passou. Não estourou os óbitos. A Inglaterra, que está mais avançada dos grandes países, né? Atrás vem a Itália, a França, a Espanha, já começa a ficar largo aqui, significa que já tem umas 2 semanas. Sempre olhando em relação a ele mesmo, olha, então você nota que quadruplica, quintuplica, por aí. A Europa tudo igual, exceto a Alemanha. A Europa, que eu quero dizer, os 5 países grandes. A Alemanha é um pouco diferente, talvez a Ômicron ainda vai pegar lá. Ela já estava com os óbitos um pouco acima dos outros grandes países da Europa. Estados Unidos e Canadá. Canadá eu errei semana passada, eu peguei o gráfico errado. O Canadá e os Estados Unidos têm bastante casos e os óbitos estão um pouquinho altos, não muito em relação ao passado. Argentina, basta olhar aqui, ó, quadruplicou, quintuplicou, Bolívia. Colômbia, Brasil e Chile, como se expôs muito, ó, não está dobrando, triplicando os casos da Ômicron. Vamos aguardar. Bulgária, Bósnia e Montenegro são países que estavam passando aquele sufoco lá, né? São os países daqui, deixa eu ver. São esses aqui, né? Mas o que tudo indica, a Ômicron chegou lá, chegando lá, e a Montenegro é que subiu mais, os outros não subiram tanto, não. Israel saiu de uns 8 mil no máximo, aqui foi quase 80. Ela dá uma subida e deixa um pico lá em cima, é incrível. Quando eu digo que está tudo bem, graças a Deus, eu já estou há 1 semana fora da H3N2, minha voz totalmente alterada. Vamos aos óbitos. Olha, esses óbitos aqui é transparência.gov.br, trabalha com 1 mês de atraso, até dia 15 de dezembro. Pode prestar atenção que a Covid está na faixa de 100 óbitos aqui. Se você pegar, tem 3 aqui de coração, AVC, infarto e inespecífica, na base de 270. Aqui tem 1.000 óbitos todo dia, pneumonia e septicemia. Aqui são as 3 de coração, dá uns 800, já está dando 1.000 já? Não, 800. 800. Essa daqui morre 2.000, deu uma subida aqui, está encostando em 2.000. Indeterminado.
Então a situação é bastante favorável. Nós estamos com menos óbitos que os 5 grandes países da Europa. Eles são 3 vezes, 4 vezes menor do que nós. O dia de amanhã a Deus pertence, mas me parece bastante promissor que a gente vai ter um alívio aí. E ainda bem que nós tivemos um presidente que não deixou parar. Puxou, puxou, puxou. Sou favorável à economia e à pandemia. Só o rico que não depende da economia, porque ele não precisa, principalmente artista. Boa semana.